Oi, gente! Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês como é a escola aqui na França. Como vocês já devem ter percebido, as aulas já voltaram aqui, né, pelo último vídeo que eu fiz de material escolar. E aí eu queria falar um pouquinho como que funciona aqui, porque talvez eu faça outros vídeos e eu vou estar sempre falando alguma coisa assim, os meninos estão de férias, aí vocês vão ficar, nossa, quantas férias que esses meninos têm. Então eu vou explicar um pouco aqui para vocês. Os meninos estudam em escola pública. A escola é obrigatória a partir dos 3 anos de idade. E aqui na França, quando você vai inscrever o seu filho, você precisa ir na mairie, que é a prefeitura da sua cidade. Aí você vai na prefeitura, leva a carteira de vacinação, leva os documentos e leva principalmente o comprovante de residência. Porque é a partir de onde você mora que eles vão escolher a escola que seu filho vai estudar. Então, na maioria das vezes, a não ser que não tenha vaga, o seu filho vai estudar na escola mais próxima da onde você mora. Então, a escola dos meninos aqui fica em torno de uns 10 minutos andando de casa. A escola do Davi e a escola do Tony, elas têm o mesmo horário. Então, assim, o portão da escola abre 10 minutos antes do horário que começam as aulas. As aulas aqui começam às 8h30 da manhã, elas vão até às 11h30. Depois volta às 1h30 da tarde e vai até às 4h30 da tarde. Então, eles estudam tanto de manhã quanto de tarde. Para as crianças que almoçam na cantina, elas entram às 8h30 e saem às 4h30. E aí, lá já tem um ônibus que pega as crianças e leva para a cantina, se a cantina não for na escola, ou já tem escola que a cantina já é na escola, então eles almoçam lá. Mas só que a cantina ela é paga, então você tem que ir na mairie, que é a prefeitura, e aí você compra o ticket para sua criança poder almoçar na escola. A outra opção que tem é você buscar as crianças para almoçar em casa, que é a opção que eu escolhi, porque a alimentação é um pouco diferente e eu queria ter esse momento com os meninos para saber como que foi o primeiro período de aula, se eles precisam de alguma orientação, alguma coisa para ver como eles estavam se saindo. Eu achei que foi a melhor opção. Então eles entram às 8h30, eu pego eles às 11h30 e depois levo eles de volta para a escola às 1h30 da tarde e aí eles ficam até às 4h30. Tem crianças que os pais trabalham. E aí tem uma escola, um périscolaire, eu acho que chama. Ela pega as crianças das 7 horas da manhã. Então as crianças que os pais trabalham muito cedo, eles deixam essas crianças nessa escola. E aí eles mantêm as crianças lá até o horário da escola normal. Então aí eles vão de ônibus até a escola normal. Aí as crianças passam o dia todo lá, comem na cantina. E saem às 4h30, aí o ônibus vai pegar e leva para essa outra escola até o horário que os pais podem buscar. Eu acho que vai até o máximo às 7 horas da noite, né? Essa escola, a parte da escola normal, né, você paga também. Então, assim, para os pais que trabalham, eles precisam pagar essa escola fora, deixar a criança mais cedo e pegar mais tarde, e eles precisam pagar a cantina também. Uma coisa que não tem na escola das crianças é a hora do lanche. Então, as crianças ficam na parte da manhã 3 horas e eles têm um intervalo, mas esse intervalo é só para brincar. Eles não param e fazem lanche. Eles entram e só vão comer na hora que sair para almoçar, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. E os meninos acostumaram, mas só que eles saem da escola assim morrendo de fome. Então, assim, sai, já chega em casa, já quer almoçar. O Tony, que ele come bem, então eu vou buscar ele pro almoço, eu já levo uma frutinha pra dar uma acalmada. E quando eu vou buscar ele à tarde, eu já levo um pãozinho, alguma coisa pro Davi também, porque eles ficam morrendo de fome. O jardim de infância e o primário, que é onde os meninos estão, eles têm aula na segunda, terça, quinta e sexta. Então, em dias de quarta-feira não tem aula. Então, para os pais que trabalham de novo, eles pagam para a criança ficar o dia todo nessa outra escola, né? Que é particular, assim, digamos. Ou senão, quando a criança é muito pequena, os pais às vezes contratam uma babá, que é muito comum eles terem a nonô, né? Que eles chamam, que é a babá. Então, muitas crianças ficam com a babá. Às vezes, no horário do almoço, os pais preferem pagar a babá para buscar a criança, para comer na casa delas, porque aí eles conseguem ter uma noção maior do que a criança comeu, se comeu bem, porque na cantina são várias crianças, eles não vão ficar ligando para os pais e passando o que cada criança está comendo ou deixando de comer. Então, assim, é mais geralzão. Aqui, assim, eles têm várias férias curtas de 2 semanas durante o ano. Então, a aula vai de setembro a julho
Na última semana de outubro e na primeira semana de novembro, eles têm umas férias de 2 semanas. Depois tem as férias de Natal, semana do Natal e a semana do Ano Novo. As férias de inverno, depois as férias de primavera e depois a grande férias, né, que são as férias de verão, que é essas que a gente acabou de ter, que é onde muda o ano e tudo mais. Então eles têm umas 4 férias, mini férias, que eu falo pra eles que é mini férias, de 2 semanas. Então, quando já começa a aula e eles começam já a reclamar de aula, não sei o que, eu já falo, daqui não sei quantas semanas você já tem férias, então já dá aquela animação. Aqui a escola ela é dividida em maternelle, que é o jardim de infância, que vai de 3 a 5 anos. Depois tem a école élémentaire, que é o primário, que vai de 6 a 10 anos. Depois vem o colégio, que é o ensino fundamental, que vai de 11 a 14 anos. Depois vem o lycée, que já vai de 15 a 17 anos. Seria o ensino médio no Brasil, tudo separadinho. Uma escola para o maternelle, uma escola para o jardim de infância, uma escola para o primário, uma escola para o ensino fundamental e uma escola para o ensino médio. O maternelle é onde o Tony estuda, que é de 3 a 5 anos. Ele acabou de fazer 5 anos, então ele tá no 3º ano do maternelle. O jardim de infância, ele é dividido em 3. Então tem a pequena seção, a média seção e a grande seção. Na grande seção é a que o Tony está, então ele já começa a preparar a criança para a próxima escola. O ensino no jardim de infância é um ensino montessoriano. Eles trabalham de forma mais lúdica, a criança tem mais autonomia. Então, assim, a gente chega da escola, eles já tiram o sapatinho, coloca a pantufa, pendura o casaco, vai no banheiro, lava a mão e depois entra para a sala e eles vão trabalhando isso para eles fazerem tudo sozinhos, a colocar o casaco sozinho, fechar casaco. Então, é todo aquele trabalhinho da criança, né, de 3 aninhos. Então, eles já vão trabalhando essa parte. No período da tarde, eles dormem na escola, em torno de 1 hora e meia. Então, eles voltam do almoço e aí, assim, quando ele tá na pequena seção, já tem um quarto com várias caminhas. Aí elas pedem para levar lençol, cobertor e um travesseiro. E aí, quando eles chegam, a caminha já tá pronta, eles já vão direto e deitam lá, tem uma musiquinha e tal. Aí, na média seção, eles já não usam essas caminhas. Aí, eles têm que levar aqueles tapetes de fazer exercício, tipo de yoga, e aí um cobertor, e aí eles mesmos arrumam a caminha deles, eles abrem o tapete, colocam o travesseirinho, o cobertor e eles dormem no chão. E agora na grande sessão eu achei que eles não iriam dormir, porque não pediram o tapete nem nada, só um travesseiro, um cobertor para o momento de repouso de leitura, mas o Tony tem me falado que ele tá dormindo na escola. Eu não sei assim se no momento de repouso ele acaba dormindo, mas ele fala que dorme. E ele já não gosta mais de dormir à tarde. Agora já indo pro primário, que é a escola onde o Davi tá, ela é dividida em CP, CE1, CE2, CM1 e CM2. Uma coisa engraçada que eu vejo é que eles misturam as salas. No primeiro ano no CP foi só o CP mesmo, mas quando o Davi foi pro CE1, que seria assim, a primeira, segunda, terceira. Então, vamos supor assim, se ele tá na 2ª série, eles colocam uma sala com a 2ª e a 3ª série. Então, metade dos alunos são da 2ª série e metade são da 3ª série. E uma professora para cuidar desses alunos. Então, ela divide lá, não sei como que ela faz, que ela dá aula para as 2 turmas de níveis diferentes, sendo a mesma professora. E isso começou a acontecer no Tony também, que eu esqueci de falar, que eles misturam a primeira sessão da média e depois a média com a grande, e assim eles vão misturando. E então eu achei que tinham poucos alunos, por isso que eles estavam misturando as salas. Depois eu fui perceber que não, que tem 2 salas e as 2 salas são misturadas. Então eles poderiam fazer uma sala, vamos supor, para a 2ª série e para a 3ª, mas só que eles misturam, eles pegam metade dos alunos de um de outro e misturam, e assim vai até para depois. Eu não sei, eu acho que é uma coisa comum aqui, porque um dia ele foi no dentista e o dentista perguntou: sua sala é misturada assim? Davi é. Então acho que é uma coisa bem comum. E no primário ele já começa, né, a alfabetização dele, trabalhar com números, fazer conta. E aí eles têm poesia também. Então, assim, eles não sabem ler totalmente no primeiro ano, né? Agora ele já sabe, mas no começo ele não sabia.
então a gente tinha que treinar a poesia junto com ele para poder saber toda a poesia e falar lá na frente da sala. Outra coisa diferente aqui é que eles têm cálculo mental. Então, assim, a gente aprende a ficar sempre contando, né? 2 mais 2, 1, 2, 3, 4. Eles aprendem assim, mas depois eles aprendem com o cronômetro e o cálculo mental. 2 mais 2, 4. Aí ele já fala direto e assim vai para várias contas. Eles têm também bastante ditado, que isso também no Brasil tem. Eles já começam a aprender um pouquinho de inglês também, já no primário. As escolas têm bibliotecas aqui, então eles têm os dias e os horários para ir na biblioteca. E eles escolhem um livro, esse livro fica em torno de no caso do Tony fica 1 semana, do Davi às vezes fica 2. O ano passado ele podia escolher 3 livros e ficar 1 mês com o livro em casa. Então eles toda semana tem livro, então assim, na hora de dormir sempre tem livro para ler. Então as crianças que não podem ficar comprando, elas sempre vão ter o livro da escola para ler. Outra coisa é que eles cronometram também a leitura. Quando ele começou a ler as frases, você tem que ler e aí você tem que cronometrar, ele tem que chegar no tempo que eles dão lá. Se ele não chegar, a gente tem que ficar repetindo até ele conseguir. Eu percebi que a leitura dele melhorou muito com essa coisa de ter que cronometrar. E eles colocam várias palavras parecidas, tipo aquela brincadeira, rato roeu a roupa do rei de Roma. Mas só que eles colocam várias palavras muito próximas, assim, a criança tem que ler. Então, assim, nossa, às vezes eu vou tentar ler, eu me embaralho toda e ele vai lá, a gente já tá acostumado, vai treinando. Isso desenrola mais, né? O francês, ele fala bastante, fala muito bem e acho que já vem da escola já. E no primário agora também já entra educação física, que era uma coisa que eles não tinham antes. Tem 1 vez por semana, agora ele já estava tendo 2 vezes por semana, tem o esporte. Aqui todo mundo faz esporte, assim, até fora da escola, tá todo mundo fazendo esporte, então é uma coisa muito comum. E tem passeios na escola também. No fim do ano, eles vão pro cinema ou vão conhecer algum lugar, aí vem a professora, fila de 2 em 2, e aí assim eles pedem para os pais se inscreverem para quem pode ajudar, para poder ir lá cuidar das crianças. Então assim, o que eu tenho mais conhecimento é o jardim de infância e o primário, que são onde os meninos estão. Mas a minha amiga, o filho dela já vai ao colégio, né, que é o ensino fundamental, e eu sei que lá ele pode escolher uma segunda língua. Então assim, eles já têm aula, o francês, que é a língua daqui, eles têm aula de inglês, eles podem escolher uma terceira língua, que no caso é o alemão, o espanhol e tem outras línguas lá. Esse amigo, essa amiga minha, o filho dela escolheu o espanhol, então assim, às vezes ele tenta jogar um espanhol para poder conversar com a gente, assim, é bem bacana. Então eles vão ter a possibilidade de, além do inglês, aprender uma outra língua. E parece que no colégio eles começam a ter a aula também, meio período nas quartas-feiras, que não tem aula, né? Então eles começam na parte da manhã a já ter aula. E depois do colégio vem o lycée. O lycée, que é o ensino médio, eles têm a opção de continuar estudando para poder depois aplicar para uma faculdade, ou eles podem escolher o ensino tecnológico, que seria o técnico, que é aquele ensino que já vai preparando eles para o mercado de trabalho. Então eles praticamente saem já com alguma coisa encaminhada para o mercado de trabalho. Como os meninos nunca estudaram muito tempo na escola do Brasil, ele era muito pequenininho, ele não faz comparação, tipo, era mais legal no Brasil, só estudava à tarde, ele estuda integral e ele não fala nada, sabe? Eles não chegaram a vivenciar, a ter muito tempo de como é o ensino no Brasil para poder ficar comparando. O Tony nunca estudou no Brasil, então para ele a escola é isso. Então eu espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês ou alguma curiosidade. Não esquece de deixar um like. Se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou fazer o possível para responder. Nós nos vemos no próximo vídeo. Talvez agora eu tenha que colocar alguns vídeos de rotina, alguma coisa, porque fica um pouco corrido. E deixa nos comentários se vocês querem. Tem as meninas falando sobre organização, se vocês querem vídeo de organização, de rotina, vlog. Eu não sei fazer muito bem, mas eu posso tentar. E eu vou continuando falando um pouco da França, para vocês irem conhecendo um pouco da cultura daqui, como a gente está se adaptando. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau!